Edward é um ser criado por um cientista maluco e sensível que morre antes de terminar a sua obra. Por isso, no lugar das mãos, ele tem imensas tesouras, o que faz com que ele seja especial de um jeito meio torto. O simpático monstro vivia isolado em seu castelo até que a vendedora de cosméticos Peggy Boggs resolve levá-lo para casa, onde vê a sua vida e a de seus vizinhos se transformarem. Inicialmente, as coisas vão até bem e acompanhamos a divertida adaptação de Edward à nova realidade. Mas sua felicidade não dura muito e uma série de mal-entendidos coloca Edward e toda a comunidade em pé de guerra. Mas o que esse melancólico e fantasioso personagem de Tim Burton tem a nos ensinar? Edward Mãos de Tesoura é um filme sobre o mundo das aparências, a aceitação de diferenças, a perda da inocência e também muito tem a nos ensinar sobre a cultura do cancelamento. E é sobre ele que falaremos hoje no Cine Quinto. Mas antes de continuar, eu devo avisar que este programa pode conter spoilers e se você decidir seguir é por sua conta e risco, beleza? Bom, esse é um daqueles filmes que ficam escondidos nos streamings e que a gente acaba passando batido por eles, né? O filme tá disponível na Disney Plus e é um filmaço, eu acho muito legal, eu gosto muito do Tim Burton e esse é um dos melhores filmes dele. Tá, mas por que eu escolhi esse filme? Bom, essa semana a gente viu a perseguição ao Ronaldo Azevedo Souza, também conhecido como Gato Galáctico, né? Ele postou uma foto reclamando da legalização daquela ervinha, a verdinha, né, que todo mundo conhece, e falou que preferia que fosse legalizado o leite cru, que é proibido hoje, né, por lei. E aí isso virou um esquema, cancelaram o cara num nível absurdo a ponto de perseguir família e não sei o que, sendo que ele tomou leite e basicamente o que dizem que isso é um apito de cachorro e que ele seria um que ele seria fã do Bigodinho lá, e é uma grande bobagem, né? Essa história sempre do cancelamento, aquele cara que não é da patota, porque se fosse da patota podia fazer tudo, até o Lula recentemente falou que parabenizou um cara porque casou com uma menina de 12 anos e todo mundo aplaudiu, né? Só a extrema direita reclamou, mas como é o Lula, né? Ele é da patota, então ele pode falar o que ele quiser, fazer o que ele quiser. Já os outros não podem nem tomar um leite. Sendo que ali tinha um contexto óbvio que ele estava falando da legalização de poder tomar um leite cru. Então, por isso eu resolvi pegar esse filme que fala um pouco dessa história das pessoas pegarem um grupo, no caso uma pessoa, né, tanto no caso do Gato Galáctico quanto do Edward, e simplesmente cancelarem o cara sem nenhuma prova, sem nenhuma profundidade de acusação, sem nada. Simplesmente porque o cara é meio esquisito, tá numa... E hoje em dia os esquisitos são quem? São os conservadores, a direita, a extrema direita, né? Pro mainstream, os esquisitos somos nós, basicamente. Então, como aconteceu com o Gato Galáctico, o Edward ele é cancelado pela sociedade por aqueles que veem em suas ações a pior intenção possível, né? Não existe uma intenção boa, sempre tem a pior leitura que você pode fazer. Isso acontece, na minha opinião, com gente que tem dentro de si sempre as piores intenções, porque o cara nunca acha que aquilo que o outro fez pode ser com alguma intenção boa ou sem malícia ou qualquer coisa assim. Então a gente vê isso muito hoje. Eu sempre falo quando alguém acusa outro, mesmo caras que eu não gosto, tá? Mesmo caras que estão em outro aspecto ideológico, que eu sempre falo assim, ele fez isso porque ele ganhou um dinheiro por fora por causa disso, alguém pagou. Eu sempre acho que a gente pode ter várias explicações para a mesma coisa e às vezes não é simplesmente o dinheiro, às vezes o cara acredita naquilo, às vezes é só vaidade, às vezes é só mesquinharia mesmo. Então essa coisa de você colocar alguém, ele fez isso, tomou o leite porque ele queria falar que ele era pró Bigodinho. Só que acontece que a vida inteira dele, as demonstrações dele sempre nunca apontaram para isso. A única coisa que ele faz é criticar a maconha e ser um cara cristão e é abertamente cristão. Ele nem é militante, assim, mas ele simplesmente as pessoas sabem disso. E não quis fazer parte da patota, que é o mais importante, né? Mas vamos ao filme, né? Que tem muito mais coisa interessante do que isso, na verdade. No decorrer, a gente vai falando sobre esse caso. A primeira coisa legal de ver é o Johnny Depp e a Winona Ryder, novinhos, né? Ela, antes de ser a mãe do Will, do Stranger Things, ela não era uma senhorinha, muito pelo
contrário, era uma jovenzinha. E o Johnny Depp também muito jovem, ainda não era o ex-marido da Amber, né? Aquela bagunça que aconteceu aí, que foi um escândalo. Então é muito legal ver aquela inocência, né, naqueles olhares daqueles dois. É um filme muito bonito a começar pela trilha, já quando começa o filme, tem uma trilha maravilhosa do Danny Elfman. Danny Elfman é um dos meus compositores também preferidos. Ele foi do Oingo Boingo, inclusive. Ele era o cara do Oingo Boingo. Dos anos 80, quem lembra do Oingo Boingo vai saber disso. E ele fez também a trilha dos Simpsons. O é do Danny Elfman, olha só. Bom, a Winona Ryder e o Johnny Depp, eles são figurinhas carimbadas nos filmes do Tim Burton, né? A Winona, por exemplo, ela participou do Beetlejuice, que agora vai lançar mais uma vez o Beetlejuice 2, não sei o que vai ser disso. Um é divertidinho, não é um filme que eu acho que ele envelheceu meio mal, assim, pra mim. Meus filhos adoram, acham muito bons. Mas eu acho meio mais ou menos. Vamos ver o que vai ser o 2. E o Johnny Depp foi o Willy Wonka também, além de outros personagens, um dos mais famosos foi o Willy Wonka num filme do Tim Burton, que também teve um filme recentemente, esse ano ainda, ou fim do ano passado, que chama Wonka, né, que fala disso. Então, eles estão sempre por aí, né, há muito tempo na cena de Hollywood. Bom, falando em cena, a primeira cena do filme é uma moça vendendo Avon, é a Peg, né, ela tá vendendo maquiagem, e eu sempre gosto de ver a primeira cena do filme, principalmente em filmes mais cabeça, assim, que você sabe que o diretor é autoral, ele sempre tem algo a dizer naquilo. Então, a Avon, né, é maquiagem, e ele tá falando justamente de uma realidade ali, de uma sociedade completamente maquiada, baseada em aparências, depois a gente vai vendo no decorrer do filme, ela é toda colorida, se bem que, segundo o próprio Tim Burton, aquela visão do mundo todo colorido, todo assim, é a visão do próprio Edward, né, como ele vê aquele mundo. Mas, de certa forma, é um mundo baseado em aparências, as pessoas têm muita preocupação com o que o outro vai falar, no começo já tem fofoca, já sabe, quando o Edward chega na casa da Peg, o pessoal fala, já tem um cara novo ali na casa dela, já querem fofocar, saber o que ele é. As mocinhas já ficam ouriçadas pra querer saber quem é esse rapaz novo na cidade. Bem aquele clima de cidade pequenininha e uma sociedade cujas virtudes principais, ou os defeitos, né, no caso, as características são essa vida de aparências, de, eu quero estar sempre com o cabelo penteado, a maquiagem, né, é importante. Então é isso aí. Apesar disso, de ser um negócio de aparências, ela não consegue vender muito a maquiagem lá naquele dia, ela teve um dia meio ruim, e ela resolve, a Peg, que é a vendedora da Avon, ir até o castelo, que é um lugar meio afastado, ninguém chega muito perto lá, e tentar vender a maquiagem lá para aquele pessoal esquisito, que na verdade ela descobre que é só um cara, que é o Edward. O Edward é um cara esquisitíssimo, ele é super pálido, tem as mãos de tesoura, Edward mãos de tesoura, né, as mãos dele são feitas de tesoura, e com o tempo a gente vai descobrir que ele na verdade foi a criação de um cientista, né, então ele não é bem humano, ele é meio que um monstrinho ali, um monstrengo, uma espécie de Frankenstein, né, quer dizer, na verdade o Frankenstein é o isso é uma confusão bem comum, o Frankenstein é o nome do médico, né, o monstro do Frankenstein não tem nome, ou se tem eu não sei qual é, mas enfim, o Edward é esse monstro criado pelo doutor lá. E apesar de ele ser um monstro, vamos dizer assim, ele é um cara muito gentil, muito tranquilo, até porque depois no decorrer do filme também a gente descobre que o pai dele ensinou esses valores pra ele. Ele lê poesia pro Edward, ele ensina etiqueta, né? Por isso que eu acho que esse filme fala muito dessa coisa de como você parece ser e como você é realmente por dentro, porque o Edward, apesar de ser feio, de ser incompleto, ele é uma pessoa boa no fundo, porque ele foi ensinado bons valores, né? E as pessoas todas coloridas e não sei o quê, muitas vezes são podres por dentro, né? Então, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, como já dizia minha avó. Bom, e a Peg, que é essa moça super doce também, é um papel muito materno, né? Ela é muito maternal. Ela sobe lá e vê o Edward, aquele menino, não dá pra saber mesmo muito a idade dele, mas ele parece um adolescente já, entrando na adolescência, é sozinho, triste e assustado, né? E a gente tem que lembrar que esse filme, ele tem um formato meio de conto de fada, meio como as fábulas, que tem os animais que falam e não sei o quê. Então toda a história, ela pode ser lida não só como os fatos que ocorreram, mas também sobre a perspectiva psicológica da coisa, né? Como se aquelas coisas todas fossem sentimentos e características psicológicas. Por exemplo, eu acho que nessa cena, o que o diretor também quer mostrar é
como a gente precisa entrar em contato com alguns lados da nossa alma que a gente não quer muito, né? Que é o lado mais feio, mais sombrio. E às vezes tá lá que é só os nossos medos, são só um carinha assustado que está lá dentro da gente, e a gente precisa meio que acolher aqueles medos e precisa de um abraço ali, nosso mesmo, né? Para aceitar um pouco o nosso lado sombrio, mas não no sentido de você agir de uma forma ruim, isso a gente vai ver até no decorrer do filme, mas no sentido de você ver, existe um monstro dentro de mim que eu preciso pelo menos entender, conhecer, dar nome, iluminar, né? Mandar ele pro lado claro e fazer com que eu aprenda a lidar com esse sentimento, com essa coisa sombria, né? Dentro de mim mesmo. Bom, e a Peggy encontra então um cara bem diferente dela no sentido visual, né? Nas aparências ele é bem diferente, ele é um cara cheio de cicatrizes e curiosamente ela é maquiadora, né? Tipo, ela vende maquiagem, então o curioso dessa cena e desse filme é que a maquiagem é uma espécie de verniz, né? Ela não chega a curar aquelas cicatrizes, mas ela dá uma tapeada ali, né? Então ela vai confrontar um lado muito diferente do que ela vive lá, que são aquelas mulheres todas sempre felizes ou sempre, né, vivendo aquela vida meio fútil, e de repente pega um carinha ali que é um ser triste, né? Não sei se triste é bem a palavra, mas melancólico, é um ser que está lá vivendo um mundo mais sombrio. Bom, e aí ela leva ele para casa dela, ou seja, ela está levando para dentro, né? Uma coisa que ela não está acostumada, que nem é muito agradável, mas ela está levando para dentro da casa dela. Não é que ela leva ele para a cidade, tudo bem. Ela leva para dentro da sua intimidade. E aí, quando ele chega, a primeira visão que ele tem da família, é muito interessante isso, são as fotos. Ele não conhece as pessoas. Esse é fulano de tal, esse é fulano de tal. Que também é uma outra coisa que tem a ver com aparência. Numa foto, você só sabe a aparência da pessoa, você não sabe a essência. Então ela está olhando ali o pai, que está pescando com o filho, e o filho está com uma cara meio de chateado, porque não pescou nada. Aí ele vê também a filha dela, que ele se apaixona imediatamente, que é a Kim, né? Que é a Winona Ryder. Ele se apaixona pela beleza primeiro, isso é interessante, ele não sabe como ela é, não sabe se ela é boa, se ela é ruim, mas ele fica bem apaixonado por ela, e com o tempo, no decorrer do filme, a gente vai conhecendo essas pessoas, e algumas características que você, pela imagem, deduziu são diferentes, outras não. Por exemplo, a beleza da menina, realmente ela no final se mostra uma pessoa bonita por dentro e por fora, mas no começo não, ou seja, ela é meio egoísta, ela tá com um namoradinho que também é bem egoísta, ela dá uma esnobada nele, ela nem gosta muito da presença dele, também tem uma transformação dela, mas você olhando só a imagem, você tem uma verdade ali que é muito 2D, quando você conhece a pessoa, e isso mostra o quê? Que nós somos indivíduos individuais. Tem até uma música do Karnak, o indivíduo é individual, é diferente, mas é igual, é alguma coisa assim. Mas você vê que aquela pessoa, ela é única mesmo, cada pessoa é única. Então, é assim que ele vê essa coisa quando ele encontra primeiro pela imagem, depois a gente vai conhecer melhor essas pessoas. E a gente também conhece a vizinhança, né? Entre elas tem uma mulher frustrada e solteirona, que só pensa em sexo, e uma outra que, pra mim, é um clássico do tempo, assim, que é a fanática religiosa, que é uma idiota, que só vê fantasma em todo lugar. Isso, na verdade, nesse filme, é só uma reflexão do que era a época. Os anos 90 foram anos muito antirreligiosos, no sentido... Isso vem de muito tempo já, mas nos anos 90, nos filmes, sempre o religioso era retratado como um idiota, como um cara que não aguenta a diferença, como um cara que... E nesse caso, é o caso da mulherzinha lá, que faz o papel de uma fanática religiosa intolerante. É assim, na verdade, que eles começaram a pintar não só os religiosos, como também a direita, os conservadores. Então, naquela época era bem isso, não tinha nuance, né? Então, isso é interessante até de ver numa questão histórica, né? A partir depois dos anos 70 sempre fez, e aí até hoje é assim, né? O religioso é sempre um cara menos inteligente, menos esperto, enfim, que não enxerga a realidade. E aí tem uma coisa muito bonita, que é o Edward tentando lidar com a sua limitação. E aí a gente pode falar isso, as nossas limitações pessoais, a gente pode falar até das limitações físicas, quando você vê um cara que realmente ou não tem uma perna, ou realmente é uma pessoa que tem um problema físico ou até mental, tentando lidar com a realidade, tentando se adaptar ao mundo, né? E às vezes a gente precisa mesmo se adaptar ao mundo, não é um problema isso, mas
o nível dessa adaptação é que a gente vai ver o quanto você vai se transformar em algo que às vezes, se o mundo tá dizendo uma coisa ruim, você não precisa ser. Tanto é que a gente fala, ó, o mundo jaz no maligno, né? Dizem isso. Então você não pode querer fazer parte do mundo. Você tá aqui, você precisa se adaptar a algumas coisas, nós somos de carne e osso, a gente tem desejos, a gente tem vontades, mas nós não somos o mundo. A gente não pode se identificar a ponto de querer negar algo maior, que é o nosso espírito, para fazer parte do mundo, que é o que acontece hoje no mundo moderno, né? Mas é muito bonito esse jeito que ele tenta pegar uma ervilha e não consegue, porque a mão dele atrapalha. Às vezes ele vai fazer uma coisa, acaba furando o colchão de água, ele arranha as pessoas sem querer. Então, essa coisa de lidar é uma coisa meio também do crescimento psicológico, do crescimento espiritual. Às vezes você fala uma coisa que você não gostaria. Eu faço o mal que eu não gostaria, né? Como diz São Paulo. E é o que a gente é mesmo. Às vezes a gente, achando que vai fazer o bem, a gente faz o mal. Isso é uma coisa bem forte nesse filme. E aí, eu queria entrar também numa questão meio da arte, assim, né? De como o artista, muitas vezes, ele é meio outsider, ele não é um cara muito comum. E isso não é ruim em si, né? É ruim quando ele busca coisas ruins, mas o próprio Beethoven buscava algo maior, mas tinha vários problemas com bebida, não era um cara muito fácil, e era meio outsider, assim, meio misantropo, não gostava de andar com as pessoas e tal. É bonito quando alguém assim, que você olha por fora e na aparência é uma pessoa esquisita, uma pessoa diferente, mas ele consegue produzir beleza, que é o que o Edward faz. Ele começa a cortar a grama lá e produz umas formas bonitas. Depois ele começa a cortar o cabelo, a fazer a cabeça das pessoas, né? Tem essa conotação também. A ponto das mulheres meio que se apaixonarem por ele, mesmo ele ser, principalmente essas maluquinhas aí, querem estar perto dele. A senhora já quase, que é viciada em sexo, ou que ela é bem fútil assim, ela fica atrás dele, querendo dar uma e tal. E ele sempre muito inocente, muito, né, na dele, meio assustado até com essas coisas, mas ele consegue produzir beleza, inclusive não só através das suas limitações, mas por causa das suas limitações. Isso é muito bonito. Isso é muito também do artista. O artista tem sempre alguém, alguma referência anterior a ele, alguém que ele admira e tal. E o que vai fazer ele ser único não são as coisas que ele vai imitar do cara que ele fez. São as coisas que são dele, são as suas limitações em imitar o que ele viu, é que vão fazer ele ser uma pessoa única, uma pessoa especial. Então, eu acho isso, nesse filme, uma coisa muito bonita. Então, o fato dele ser meio esquisito é algo que as pessoas estranham, mas todo mundo aceita, até porque as coisas que ele faz ali, as pessoas gostam. Ele corta meu cabelo, ele é um cara diferentão, é uma novidade, né? Nossa, que diferente. Eu quero ser amigo dele porque ele é diferente. Olha só, eu tenho acesso direto a esse cara aqui, que é uma subcelebridade, que vai acabar virando celebridade, né? E aí, essa coisa de abraçar as diferenças é uma coisa que a esquerda pegou de um jeito que é muito cruel, porque o cristão sempre falou, tem a história da samaritana que encontra na ponte, encontra Jesus no poço, e ele pede para ela dar água e ela se assusta, porque, pô, eu sou uma samaritana, você é um judeu, a gente não se dá bem, e ele fala, não, todos, né, eu sou a água viva e você vai tomar dessa água e nunca vai morrer. E ele diz exatamente, essa água é para todos, inclusive para os samaritanos, é para as pessoas esquisitas, é para os outsiders. Ele vai jantar com as prostitutas, com os coletores de impostos. Então, assim, essa questão de abraçar as diferenças é muito mais cristã, é um valor muito mais cristão do que o valor desse pessoal. Tanto é que é justamente os globalistas, a esquerda mais progressista, assim, que diz que é o seguinte, não, vamos matar criancinhas que têm síndrome de Down, porque eles são diferentes, a gente não quer isso pra gente, e a gente não, anencefalia, que é um negócio, difícil, mas a gente acha que cada vida e cada indivíduo tem um valor, e é um valor independente do que ele tem de limitação ou não, entendeu? Ou de cor de pele, ou de qualquer coisa. Só que a esquerda faz isso, pega esse valor, e o que ela faz? Então temos que abrir as fronteiras para todos os imigrantes. Quem não fizer isso é xenófobo. Mas espera aí, vamos pensar na realidade. A gente não conhece cada um daqueles indivíduos imigrantes. Se a gente trata eles coletivamente e deixa todos entrarem só pelo fato de ser imigrante, a gente está fazendo uma coisa que é o oposto de olhar cada indivíduo, o oposto disso que o Edward está fazendo, que o Tim Burton está fazendo na questão do Edward. Você está falando, todos os imigrantes são bons. Não.
Tem uns que são bons, tem outros que são ruins. A gente tem que olhar individualmente. Aliás, o cristão não é contra a imigração, o conservador não é contra a imigração, ele é contra a imigração desenfreada. Tipo, abre aí, vale tudo. Você não sabe quem tá vindo, se tá vindo pessoas boas ou pessoas ruins, então a coisa tem que ser meio que individualizar os atos e as ações de cada uma dessas pessoas. O mesmo vale para a sexualidade. O fato de o cara fazer algo que a religião diz que tá errado, não quer dizer que você é contra o cara. Você tá dizendo, ó, isso é errado. Inclusive, na religião diz assim, a gente sabe que você vai fazer coisas erradas, e aí isso serve para sexualidade, não só o homossexualismo, serve para o cara que é adúltero, serve para o cara que é punheteiro, sei lá, qualquer coisa assim. O cara também tem que segurar os seus desejos para não pecar. Então, assim, não quer dizer que todo adúltero e todo punheteiro vai ser expulso da igreja e todo mundo vai odiar aquela pessoa. Ao contrário, você tem que abraçar e falar, ó, isso é ruim por causa disso, disso, disso. Isso é ruim porque isso vai te fazer mal. Não é que a gente está querendo o seu mal, ao contrário, a gente está querendo sua salvação. Você concorde com isso ou não, você pode dizer que não, mas isso eu não acho que é pecado, que o cara não vai para o inferno. Beleza. O cristão não está dizendo assim, tchau, vai embora, a gente não quer você. A gente está dizendo, ó, a gente quer você. Para você realmente aceitar, ser aceito, não pela gente, por Deus, você vai ter que seguir algumas regras. Você pode não segui-las e aí não é a gente que vai julgar, só tem um julgador, né? Mas de qualquer jeito, mesmo para os não cristãos ou para os ateus, isso também serve, né? Porque você pode falar assim, olha, eu aceito você porque você vai seguir as regras dessa sociedade. Não adianta você aceitar as pessoas e elas virem aqui e instituírem a lei da Sharia. Não é, aqui a gente não vive assim. Se você quiser viver aqui, você pode, é bem-vindo, mas você vai ter que seguir as nossas regras. Se você não quiser procura outro lugar, viver com as nossas regras, procura outro lugar para viver. Ou então arque com as consequências de não segui-las, entendeu? Então é muito chato que a esquerda tenha capturado essa narrativa e feito dessa forma, porque quem foram os primeiros a aceitar mesmo, todos, independente de raça, de religião, de tudo, foi a sociedade ocidental cristã. Então, tá? Então vamos baixar a bola. Bom, e aí eu já falei, né, que quando ele chega lá, vira uma fofocaiada, tal, uma fofoca até meio inocente, não faz mal pra ninguém e tal, mas você já vê que aquela coisa de fofocar, que hoje as redes sociais são uma grande fofocaiada e pública, e às vezes até me pego, assim, quando vem algum assunto meio que tá nessa vibe fofoca, assim, às vezes eu me pego indo atrás pra ver o que aconteceu, por curiosidade, é horrível. E o ser humano tem essa tendência mesmo, né? Quando ele chega lá, ele tem essa fofoquinha que é inocente. E ali mesmo você vê que a família é representada pelo Tim Burton, por exemplo, como um valor a se perseguir. Porque a família da Peggy, que é a vendedora da Avon, é uma família mais ou menos estruturada. Ele tem o pai, tem a mãe, cada um tem o seu papel. O pai, por exemplo, tem o papel de chegar pro Edward e falar assim, cara, você não pode ficar fazendo as coisas de graça em torno de biscoitinho, em torno de qualquer coisa. Você tem que ter um trabalho, você tem que ganhar dinheiro para viver sua vida e conseguir comprar suas coisas e tal. Então ele tem um papel bem masculino. E a mãe tem um papel bem feminino, que é de acolher, todo mundo tá falando mal dele, mas eu sei que você é um bom menino e não sei o quê. Então, esses valores também estão sempre muito claros, né? Mesmo num filme, teoricamente, de alguém mais à esquerda, né? E aí, quando eu tava vendo o filme, eu também lembrei do Jordan Peterson, né? Que ele fala daquela história de que os bons homens são aqueles que sabem que podem fazer a pior coisa. São os caras que sabem que são capazes de serem monstros. Então, quando ele tá tentando lidar com as garras dele lá, com as tesouras, ele acaba machucando as pessoas. E isso é uma autoconsciência que ele tem de que, eu tenho algo dentro de mim que é muito perigoso. No caso, fora, né? Mas como a gente deve pensar. Tem algo dentro de mim que é muito perigoso, que é até violento, e que eu posso usar para uma coisa boa e eu posso usar para uma coisa ruim, vai depender da minha vontade e da minha escolha. Até pensei que esse filme podia ser uma alegoria da adolescência, né, que é aquele ser que senta lá, que é um cara completamente, parece que é outra pessoa. Um dia ele tava lá, o seu filhinho, criancinha, eu tô vendo isso com meu filho, e no outro dia é o Edward Mãos de Tesoura, um cara que você mal conhece, que tá ali, que às vezes derruba as coisas porque tem um tamanho maior do que tá acostumado, continua sendo doce, uma pessoa ótima que você ama, mas é uma pessoa que tá
mudando ali. Então o Edward podia ser também um símbolo dessa coisa, de uma presença diferente no mesmo ambiente ali, né? A coisa da assimilação, ele vai ter que assimilar algumas coisas com essa mudança que ele tem internamente. Então ele vai ter que se encaixar de alguma forma, mas todo adolescente se sente mesmo meio desencaixado, assim, do mundo, né? Fala assim, pô, esse mundo aqui que existe não é o meu mundo. Isso é até bom, porque o cara vai... Na verdade, o mundo da criança são os pais, e aí ele tá realmente cortando o segundo cordão umbilical, que seria essa dependência dos pais para os filhos. Então, ele está tendo que se reassimilar no mundo, se recolocar no mundo de uma forma diferente. E não quer dizer que ele vai ser uma má pessoa, não quer dizer que ele não vai continuar amando aquelas pessoas, que aquelas pessoas não vão continuar amando a ele. Isso eu achei que podia ter um subtexto nesse filme, nem sei se eu estou viajando muito, mas me pareceu. E a questão dos artistas e outsiders, como eu falei, né? Esse filme é super focado no outsider, o cara que é diferentão, mas que consegue transformar as coisas e ter beleza. A gente vê uma das coisas que para mim é a prova da existência de Deus e a prova da existência do paraíso é quando a gente vê uma imagem como a Pietà, né, do Michelangelo. Uma das coisas mais lindas do mundo, é uma das cenas mais tristes e mais trágicas, que é uma mãe com um filho morto no colo. Por que isso te traz uma beleza? Porque em algum lugar existe uma justiça que vai fazer isso ter algum sentido. Em algum lugar da existência, aquilo não poderia ser bonito se não existisse uma redenção de alguma forma. E Cristo, pelo que a gente acredita, veio para redimir. Então, só o fato de você sentir isso e aquilo não ser completamente repugnante, mostra que existe alguma beleza na tragédia, existe alguma beleza na morte, no sacrifício, em coisas que, para uma pessoa comum, que não tivesse algo maior a buscar, isso não faria o menor sentido, não faria mesmo, né? Por que você acha aquilo bonito? Isso sempre me deixou meio encanado, assim, Por que é tão bonito, né? Uma coisa tão horrível, né? Bom, aí ele fica famoso, vai pra TV, dá entrevista, porque ele começa a cortar o cabelo e vira moda o cabelo que ele corta, porque ele tem muita habilidade, ele começa a saber lidar melhor com a tesoura, se bem que isso ele já desde sempre ele tem uma habilidade acima da média. E aí a mocinha lá, que é a mais taradinha lá da turma, vai dar em cima dele, tenta e ele meio que foge, não tá pronto pra isso ainda. E porque ele também escolhe o amor maior, não o amor carnal. Ali ela tá representando o amor carnal, que ele percebe ali, já por ele ser uma pessoa muito inocente, que o amor carnal não significa muita coisa. Ele quer mesmo o amor da filha da Peg, né? Que é uma menina mais inocente, e aí ela começa, por causa de um problema que acontece na história, que a gente vai chegar lá, ela começa a se transformar e ver, primeiro que ele não é tão ruim assim, a sentir alguma compaixão por ele, e ela vai se transformando, até ela mesmo vai se transformando por dentro, e vê que aquele cara tem alguma coisa de valoroso, né? Porque ela até então namorava um sujeito rico, mimado, e ele mesmo, aí é o que vai acontecer, que vai fazer a transformação, ele quer pegar uns aparelhos de VHS do pai, quer pegar uma grana do pai, só que o pai é muito rígido e não deixa ele fazer nada, e não dá dinheiro pra ele, então ele vai roubar a própria casa, a casa do pai. E aí ele convence o Edward, porque ele descobre que o Edward consegue abrir fechadura, mentindo pra ele, dizendo, não, aquilo lá me pertence, o cara que pegou sem me avisar, e agora eu preciso pegar de volta. Enfim, ele conta uma historinha lá, só que a Kim, que é a menina, que é a namorada dele até então, ela sabe, se sente meio mal, mas aceita, e eles vão lá, e o próprio Edward acaba sendo pego pela polícia, e os outros fogem e não falam nada. E o Edward também não dedura os outros, ele fica lá e aceita aquele negócio de um jeito até honrado, né, porque ele não quer dedurar a menina que ele ama. E aí, a menina percebe isso, obviamente, e o outro fica muito mais ressentido. E aí o ressentimento também por ele dizer não pra mulher lá que queria dar uma com ele. E o ressentimento do menino que vê a namorada começar a olhar pro Edward com um pouco mais de compaixão, transforma ele num cancelado. E aí sim, ele vai de ultra famoso, um cara que todo mundo quer ficar perto, ao cancelamento total, ninguém chama ele de monstro, um velhinho que falou pra ele que, nunca deixe ninguém te chamar de aleijado. Quando o menino tá passando perto, ele fala, cadê aquele aleijado? Ou seja, a mesma pessoa que tava ali, as pessoas começam a cancelar porque elas esperam o pior dele. Elas não ouviram o que ele tinha a dizer, não ouviram o lado dele, simplesmente falaram, ele foi assaltar, eu sabia que ele sempre soube que ele era meio esquisitão. E aí ele vai tentar, pra piorar no final, aí ele vai tentar salvar o irmão da Kim, que é a menina que ele se apaixona, que é
que ele mora junto ali, e quando ele vai salvar, ele meio que arranha o menino e todo mundo acha que ele tá matando o menino, ou que ele tá machucando e tal. Os únicos que acreditam nele são a família. Então olha só a importância da família, porque elas conhecem ele além das aparências. E aí ele acaba fugindo pro castelo, e lá a Kim vai atrás pra mostrar pra ele, ó, eu te amo, você realmente é um cara especial, mas a gente não consegue, é muita diferença entre nós, a gente não consegue viver junto, mas eles acabam num amor meio platônico. O rapazinho lá, egoísta, sobe pra matar o Edward, e o Edward mata ele antes. E no final a menina convence todo mundo que os dois morreram e acabou, não sei o quê. Enfim, vai embora. E aí o Edward, pra conseguir conviver com essa dor, ele começa a fazer esculturas de gelo. E essas esculturas são a neve. E a história, na verdade, o conto de fadas, a fábula aí, é sobre como começou a nevar no mundo, né? Então, ele transforma aquela dor dele, a dor de não poder estar com a mulher amada, a dor de tudo, em algo bonito que vai se espalhar pelo mundo inteiro, inclusive. Não é só pra ele. Ele não faz uma coisa lá pra ele. Ele faz uma coisa que extrapola a sua pessoa e dá pro mundo alguma coisa bonita. Então, essa é mais ou menos a moral da história. Bom, e aí a neve é um negócio que cai para todos, né? É que nem o sol é para todos, a neve é para todos, se bem que aqui no Brasil não tem neve, né? Mas eu acho que mas eu acho que figurativamente é isso que ele quer dizer, né? E a menina, ela guarda a lembrança disso que aconteceu com ela se transforma por causa disso, mas ela não esquece completamente, porque toda vez que neva ela lembra do que aconteceu. Então é isso mais ou menos que nem foi o último vídeo que a gente fez aqui do Divertidamente. A tristeza e os traumas também transformam a gente, fazem a gente crescer de alguma forma, né? Espiritualmente, vamos dizer assim. Ela, por exemplo, aprendeu a diferença entre as aparências e o interior, viu que às vezes uma pessoa feia, né, por fora, pode ter grandes valores e vice-versa. Um cara bonitão, todo malandrão lá, não é um cara de virtude. O fato do cientista criar um homem, tem até discussão, né? O que é um homem? Um cientista pode criar um homem? Não é a discussão desse filme, eu acho. Como é uma fábula, como é uma fantasia, fábula dizem que é só com animais, né? Mas, enfim, como é uma fantasia, a gente pode pensar nesse cientista como o próprio Deus criando o homem com aquele vazio, que seria a mão, que ele não teria, que aconteceu depois da queda, né? E por causa das suas incapacidades, né, de lidar com a realidade, que somos nós, às vezes causa até um mal que não gostaria, mas se ele buscar o bem, ele vai conseguir controlar esse mal que está dentro dele para fazer coisas boas e bonitas. Tem outros símbolos que eu vi no filme que eu não sei dizer exatamente o que significa, mas existe muito essa questão das mãos, né? Ele mesmo algumas vezes faz as mãos quando ele faz as esculturas dele, e dos olhos. Os olhos também são importantes nessa história, porque para começar, quando a Peggy chega no castelo, tem os recortes de jornais que fala sobre um menino cego e que ele conseguiria ler com as mãos. Então as mãos seria o contato dele com o mundo através das mãos, né? Pelo braille e tal. A Kim, que é essa menina que ele gosta, no quarto dela tem um espelho e em volta do espelho tem vários recortes de olhos, vários olhos. E uma hora quando ele pega um cachorro, no finalzinho, ele tá meio triste, chega um cachorro e ele corta o cabelo assim pro cachorro e o cachorro fica com os olhos à vista. Então eu tenho certeza que isso tem alguma coisa a ver com a história, mas não consegui pensar direito. Se vocês souberem aí, quiserem dar os seus palpites, eu agradeço. E a trilha, né? A trilha eu não posso deixar de falar, do Danny Elfman, eu já falei, mas é uma trilha muito legal, que ele consegue capturar essa coisa do Tim Burton em todos os filmes. O Tim Burton tem vários filmes legais, tem um ou outro que eu não gosto tanto, mas tem muitos filmes bons. E o Danny Elfman normalmente é o seu trilheiro, então eles têm um casamento muito bacana. Agora, você sabia que o Vincent Price, que é o ator que faz o papel do criador lá, do médico criador, ou do cientista, além de ser famoso por atuar em filmes de horror nos anos 60, ele também faz a voz do Thriller, aquela risadinha macabra no final, e aquele texto falado no final da música Thriller, do Michael Jackson, é feita pelo Vincent Price. E esse filme foi o último filme que ele fez, e a última cena em que ele aparece é a cena da morte do criador, ou seja, o último filme da vida dele, a última cena da vida dele é a morte, e logo depois ele morre mesmo, infelizmente, porque ele era um baita ator. E é isso aí, este foi o Cine Quinto com o filme Edward Mãos de Tesoura. Espero que você tenha gostado. Parem de cancelar as pessoas à toa, especialmente esperar
das piores das intenções das pessoas, nem sempre busca, inclusive quando você quer cancelar as pessoas do outro lado, tá? Não tô falando aqui de esquerda e de direita, qualquer pessoa. Essa coisa do cancelamento, essa cultura do cancelamento é uma coisa idiota. Nós cristãos aprendemos que o perdão é um valor fundamental. Claro que o cara precisa se arrepender de verdade, e a gente sabe que tem muita gente que pede desculpa só da boca pra fora, mas é importante que a gente saiba que as pessoas podem errar e que os erros, dependendo de o que forem, eles têm consequências, claro, mas a gente tem que ter a capacidade de perdoar. É isso aí, muito obrigado. Até o próximo Cine Quinto. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Não esqueçam de comentar, compartilhar. E é isso aí. Um grande abraço. Estou com torcicolo. Ai.